com muita graça, com muita alegria, que mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, o Evangelho no Mundo Acadêmico ou Universitário e Político. Hoje nós vamos falar de José, porque José foi o primeiro universitário de Deus. Deus não abomina as universidades, Deus não odeia os intelectuais. Entre os seus profetas e servidores existem homens notáveis, homens de Deus, pastores, evangelistas, homens de Deus, homens que pregam a verdade, homens que falam de Deus com ousadia, com graça e poder, e são universitários. Neste tópico, ou seja, neste assunto de hoje, nós vamos destacar José, filho de Jacó, que foi tirado do campo para ser o governador do Egito, ou seja, para governar o Império Egípcio. E foi de uma forma divina. Deus providenciou tudo isso para salvar José, para salvar a nação de Israel, que no futuro passaria fome. Não é? Para salvar a nação de Israel, que no futuro iria crescer, para salvar a nação de Israel, que dela descenderia o Cristo, Filho de Deus. José, ele teve o seu ensino teológico na casa do seu pai. Seu pai Jacó ensinou José o que muitos pais precisam ensinar a seus filhos nos dias de hoje. Jacó ensinou a José o que muitos homens precisam fazer nos dias de hoje. Jacó ensinou a José o que muitas famílias precisam ensinar a seus filhos, o que muitos homens que estão chegando para servir a Deus hoje precisam fazer: relacionar-se com o Deus único e verdadeiro. Naquele descampado imenso, veio a entender, ou seja, que o Altíssimo não se esconde em sua transcendência, mas revela-se amorosamente em sua imanência. Eis porque o Criador é conhecido entre as nações como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em outras partes da Bíblia você vai encontrar o próprio Deus dizendo: eu não sou Deus de mortos, mas eu sou Deus de vivos. Sem aquele curso teológico que José teve na casa de seu pai, este jovem hebreu jamais poderia governar um império tão vasto e tão complexo como o Império Egípcio. Isso significa que as universidades, na vida de nossos filhos e netos, elas precisam ser principiadas em casa, nas nossas famílias. Elas precisam iniciar em casa, a capela familiar. De outra forma, eles vão ser tragados pela cultura mundana. Já devidamente preparado espiritualmente por Jacó, o seu pai, José foi conduzido então por Deus ao Egito. Aí você pode perguntar assim: mas José não foi vendido pelos seus irmãos para os seus primos, os ismaelitas? Sim, ele foi vendido, mas foi uma providência de Deus. Aí José foi aprender mais na casa de Potifar. As escolas pelas quais José passou eram tão informais quanto o estilo de vida dos hebreus. Não obstante, José, ele firmou-se, ele se solidificou formalmente, né? Ele teve uma formação humana, literária, econômica, política e, acima de tudo, espiritual. Ele conseguiu interpretar de uma forma teológica as suas tribulações, os seus sofrimentos, as suas agruras. Ele sabia que ele fora tirado da casa paterna, ou seja, tirado da casa do seu pai, porque Deus estava à frente.
era Deus que estava trabalhando na sua vida. José entendeu tudo isso. Então, como ele entendeu esse propósito de Deus na sua vida, ele aproveitou cada prova, cada aprovação, a fim de se graduar-se no serviço divino. Na casa de Potifar, ele aprende um novo idioma, o demótico, e consagrou-se então aos afazeres daquela grande propriedade. Ele rapidamente ele ficou conhecendo o sistema econômico e financeiro do Egito. Ele buscou excelência, ele buscou qualidade em tudo aquilo que ele fazia, e por isso ele se tornou um grande administrador. Gênesis 39, 5. Mas ali ele aprendeu uma coisa muito importante que nós também devemos aprender. Ele aprendeu a valorizar uma vida incorruptível e santa. Quando ele foi tentado por sua senhora, ele manteve-se fiel ao Senhor. Ele manteve-se honesto ao Senhor. Ele ele sabia que ele viesse a ceder os encantos daquela mulher, a sua carreira terminaria como a dos outros escravos que o antecederam. Infelizmente, as academias, ou seja, as universidades de hoje, elas não dão valor, não dão nenhum valor ético e moral. E é por isso que o mundo em que nós estamos vivendo, e particularmente alguns países, vivem uma situação tão calamitosa. Potifar bem poderia executar José, mas ele não fez porque ele conhecia José, conhecia a fidelidade de José. No entanto, ele enviou José para a prisão, pois também sabia que José não se deixaria corromper pelo sexo, não se deixaria corromper pelo dinheiro e também muito pouco pela vanglória do poder. Na prisão, José, então, ele vai agora se doutorar, a um jovem a que Deus destinara a governança do Egito. Não havia universidade mais adequada do que a prisão real. Ali ele teve a oportunidade de aprender outro idioma, o hierático, falado pelos sacerdotes e pela classe política. Não demorou a expressar fluentemente na nova língua. A essas alturas, sua educação literária estava completa. No cárcere, ele aprendeu também o funcionamento, ou seja, como funcionava politicamente o Império Egípcio. Cada encarcerado ali era um professor para José. Atrás daquelas grades, concentrava-se a nata política e cultural da corte faraônica. E com um preso ele aprendeu economia, com outro ele aprendeu diplomacia e política, com outro ele aprendeu história e ciência, com o padeiro e com o copeiro ele aprendeu a lidar com um rei divinizado e cheio de caprichos e arbítrios. Foi assim que Deus capacitou o jovem hebreu a governar a nação mais poderosa da terra naquele tempo. Que ele tinha um sonho, todos sabiam que José tem um sonho, você tem um sonho, eu tenho um sonho, todos nós temos um sonho, o homem tem sonhos, mas entre o sonho e a realização do sonho, nós temos que saber que há uma disciplina, que há estudo, que há trabalho, que é preciso de oração. Se os nossos jovens se espelhassem em José, filho de Jacó, teríamos grandes e poderosos arautos de Cristo hoje na sociedade, nas mais elevadas e nefrálgicas esferas da sociedade, teríamos jovens de Deus para anunciar o reino de Deus a este mundo corrupto e cheio de pecados. Até a próxima aula, em nome de Jesus.